Fernanda estava sentada em uma das mesas do café onde trabalhava, observando os clientes que entravam e saíam. O aroma do café fresco pairava no ar, misturado ao cheiro doce dos bolos recém-assados, mas essa atmosfera aconchegante não fazia muito por seu espírito. Com apenas 27 anos, ela se sentia como se estivesse presa em um ciclo interminável de contas a pagar e sonhos adiados. O salário que recebia mal cobria as despesas básicas, e a pressão financeira a deixava angustiada. Ei, Fernanda, você tem um minuto? A voz de Clara, sua amiga de longa data, a tirou de seus pensamentos. Clara era a antítese de Fernanda. Sempre confiante e cheia de energia, parecia nunca se deixar abater pelas dificuldades. No entanto, Fernanda percebeu que havia algo diferente na expressão de Clara. Uma mistura de empolgação e preocupação. Claro, o que houve? Fernanda perguntou, enquanto limpava as mãos em um pano de prato. Clara se inclinou para a frente, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Eu estava pensando, você conhece o Ricardo, aquele cliente que vem aqui de vez em quando, um empresário milionário. Fernanda assentiu, lembrando-se do homem atraente que sempre parecia estar envolto em um ar de mistério. Ele era o tipo de pessoa que atraía olhares, com seu terno impecável e um sorriso que parecia esconder segredos profundos. Então, eu ouvi dizer que ele está procurando alguém para passar um tempo com ele. E, bem, eu pensei que você poderia se beneficiar disso. As palavras de Clara pairaram no ar, e Fernanda sentiu um frio na barriga. Não estou dizendo que você deve fazer algo ilegal ou imoral, mas, você sabe, às vezes é preciso ser pragmática. Fernanda franziu a testa, sua mente girando com a ideia. Você está sugerindo que eu passe a noite com ele, como se fosse um encontro pago. Não é como você está pensando. É apenas uma oportunidade para você resolver suas finanças. Pense em todas as contas, Fernanda. Você poderia quitar suas dívidas, talvez até investir em algo que queira fazer. Clara parecia tão convencida, mas Fernanda lutava contra a indignação que crescia dentro dela. Clara, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não posso simplesmente me vender. Isso não é certo. Eu sei. Mas o que você está fazendo agora está te levando a lugar nenhum. Você precisa ser realista. Eu só estou tentando ajudar. Clara colocou a mão no ombro de Fernanda, um gesto de apoio que a fez sentir um misto de gratidão e desespero. A conversa ficou ecoando na cabeça de Fernanda por dias. Ela olhou para as contas empilhadas em sua mesa e para a estante vazia de sonhos que pareciam cada vez mais distantes. A ideia de encontrar Ricardo começou a parecer menos absurda e mais como uma saída. Com o coração acelerado e a mente confusa, Fernanda decidiu que era hora de agir. No dia marcado para o encontro, Fernanda se preparou com cuidado. Ela escolheu um vestido simples, mas elegante, que acentuava suas curvas sem ser excessivamente revelador. Ao olhar-se no espelho, sentiu as inseguranças surgirem. E se ele não gostasse de mim? E se eu não fosse o que ele esperava? Os pensamentos a assombravam, mas a necessidade de resolver sua situação financeira era maior. Quando chegou ao luxuoso hotel onde Ricardo a aguardava, Fernanda se sentiu deslocada. O lobby era opulento, decorado com lustres de cristal e móveis de design sofisticado. Ela hesitou na entrada, sentindo-se como uma intrusa em um mundo que não era o seu. Mas, ao avistar Ricardo, sua postura confiante e seu olhar intenso a fizeram esquecer a timidez por um momento. Oi, você deve ser a Fernanda. A voz dele era suave,
mas com um tom de autoridade que a fez sentir um frio na barriga. É um prazer conhecê-la. Prazer, Ricardo. Ela respondeu, tentando disfarçar a nervosismo. Obrigado por me receber. Ele a conduziu para um dos lounges do hotel, onde a luz suave criava um ambiente aconchegante. Fernanda se sentou, lutando contra a sensação de estar em um filme que não pertencia a ela. Então, Clara me falou um pouco sobre você. Eu entendo que você está passando por um momento difícil. Fernanda hesitou, mas decidiu ser honesta. Sim, as coisas têm sido complicadas. Eu trabalho aqui no café. A vida às vezes é um pouco esmagadora. Ricardo a observou atentamente, e Fernanda percebeu que havia uma vulnerabilidade em seus olhos. Você sabe, eu também já passei por dificuldades. O dinheiro pode criar uma fachada de segurança, mas não é tudo. Às vezes, a solidão é a maior das armadilhas. As palavras dele a surpreenderam. Fernanda esperava que ele fosse apenas um homem rico e superficial. Mas havia uma profundidade em sua voz que a fez sentir uma conexão inesperada. Você se sente sozinho? Ela perguntou, curiosa. Ricardo suspirou, uma sombra passando por seu rosto. Sim, às vezes, mesmo cercado de pessoas, a solidão bate na porta. É fácil se perder em um mundo onde todos parecem querer algo de você. Fernanda sentiu uma onda de empatia. Eu entendo. Às vezes, sinto que estou lutando sozinha, mesmo que tenha amigos por perto. A conversa fluiu naturalmente, como se eles se conhecessem há muito tempo. Fernanda se permitiu relaxar, esquecendo por alguns momentos o motivo pelo qual estava ali. Eles trocaram histórias, risadas e até mesmo algumas confidências. Ricardo falava sobre sua infância, suas ambições e também sobre os medos que carregava. Fernanda ficou surpresa ao descobrir que, mesmo com toda a sua riqueza, ele também tinha inseguranças e dúvidas. Você se sente pressionado pelas expectativas dos outros? Fernanda perguntou, querendo entender mais sobre o homem que estava diante dela. Constantemente. Ele respondeu, o olhar sério. É difícil ser visto como alguém que tem tudo. As pessoas não percebem que, por trás das conquistas, há um ser humano com suas fraquezas. A conversa se aprofundou, e Fernanda começou a perceber que Ricardo era mais do que um simples empresário. Ele era um homem que buscava compreensão e conexão, assim como ela. A noite avançava, e com cada palavra trocada, a barreira que existia entre eles parecia se dissolver. Enquanto a luz da lua filtrava-se através das grandes janelas do lounge, Fernanda teve uma visão clara de seu futuro. Aquele encontro, que a princípio parecia ser uma mera transação, estava se transformando em algo mais complexo e profundo. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas, naquele momento, sentia que havia dado um passo em direção a algo que poderia mudar sua vida. É engraçado como a vida nos leva a lugares inesperados, não é? Ricardo disse, quebrando o silêncio confortável que se formou entre eles. Sim, muito engraçado. Fernanda sorriu, sentindo uma mistura de esperança e incerteza. Às vezes, parece que estamos apenas tentando sobreviver. Mas talvez haja mais do que isso. Talvez possamos encontrar um sentido nas nossas lutas. Ricardo respondeu, seu olhar intenso fixo no dela. Fernanda sentiu seu coração acelerar. A conexão que estava se formando a desafiava a pensar além de suas limitações financeiras. Ela percebeu que, embora houvesse um acordo entre eles, havia também uma oportunidade de descobrir mais sobre si mesma e sobre o que realmente valorizava na vida. O que começou como uma solução pragmática poderia se transformar em uma jornada emocional que, de alguma forma, a libertaria das correntes que a prendiam.
Enquanto a noite se desenrolava, Fernanda sabia que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. A pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela estaria disposta a ir para encontrar a liberdade que tanto almejava? Fernanda acordou com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas de seu pequeno apartamento. A noite anterior ainda ecoava em sua mente, uma mistura de emoções que a deixava confusa. Ela havia recebido o pagamento pela sua companhia, mas o que realmente havia acontecido? O que começou como um acordo pragmático parecia ter se transformado em algo mais profundo. Ela se levantou, sentindo o peso da decisão que tomara, enquanto o cheiro do café fresco começava a invadir o ambiente. No café, sua amiga Luísa a esperava, a expressão de preocupação cravada em seu rosto. Fernanda, você está bem? Perguntou, assim que Fernanda se sentou à mesa. Você ainda está pensando naquilo? Eu não sei, Luísa. A noite foi diferente. Fernanda respondeu, hesitante. Ele é tão humano. Não é só um milionário, sabe? Ele tem suas inseguranças, suas dores. Mas você não pode se deixar levar por isso. Ele é um cliente, e você não pode se apegar. Luísa insistiu, a mão pressionando a mesa como se quisesse enfatizar a urgência de suas palavras. Você precisa seguir em frente. Se focar em resolver sua vida. Fernanda suspirou, olhando para o café que esfriava. Eu sei. Mas tem algo nele que me atrai. Ele não é o que parece. Você está se iludindo. Homens como ele não se importam com você. Você é apenas um passatempo. Luísa disparou. Mas Fernanda não conseguia afastar a imagem de Ricardo de sua mente. A forma como ele a olhava, como se a visse de verdade, era algo que ela não experimentara há muito tempo. Enquanto isso, Ricardo estava em seu enorme escritório, cercado por papéis e compromissos. Ele se sentia inquieto, uma sensação de vazio que o acompanhava. A noite passada o deixara em frangalhos, e ele não conseguia parar de pensar em Fernanda. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios ao lembrar-se do jeito como ela riu, como os olhos dela brilharam quando compartilharam histórias. Quem diria que eu encontraria alguém assim? Murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos. Um de seus assistentes entrou na sala, interrompendo seus pensamentos. Senhor, temos uma reunião em 15 minutos, anunciou, mas Ricardo mal ouviu. Sua mente estava longe, perdida nas lembranças da jovem que, por um breve momento, lhe ofereceu um tipo de conexão que ele achava que havia perdido para sempre. Cancelado, respondeu Ricardo, levantando-se abruptamente. Preciso de um tempo. Mas, senhor, a equipe está contando com você. O assistente insistiu. Mas Ricardo já estava saindo pela porta, determinado a encontrar Fernanda novamente. Ele não sabia como, mas precisava vê-la. Fernanda, por sua vez, decidiu usar o dinheiro que receberá daquela noite para investir em seu sonho de abrir uma confeitaria. O aroma de bolos e doces começava a tomar forma em sua imaginação, e ela se via cercada por clientes felizes, provando suas criações. Porém, a realidade financeira ainda a pressionava, e a cada dia que passava, a dúvida sobre se conseguiria realizar seu sonho aumentava. No entanto, ao entrar na pequena loja que havia escolhido, seus olhos brilharam. O lugar tinha uma energia vibrante, e Fernanda sentiu um impulso de determinação. Eu posso fazer isso, disse a si mesma, imaginando o que poderia ser. Nos dias seguintes, Fernanda se dedicou a elaborar um plano de negócio e a fazer pesquisas sobre o mercado de confeitaria. Naquela manhã, enquanto escrevia algumas ideias, o telefone tocou. Era Luísa. Ei, você precisa ouvir isso, começou Luísa, a voz animada. Eu conheço alguém que tem contatos na indústria de doces. Talvez ele possa te ajudar.
Eu não quero depender de ninguém, Luísa. Quero fazer isso sozinha, Fernanda respondeu, a frustração transparecendo em sua voz. Mas você não tem que fazer tudo sozinha. Às vezes, um empurrãozinho é tudo o que precisamos, Luísa insistiu. Fernanda hesitou, pensando nas dificuldades que enfrentará até agora. Está bem. Eu vou ouvir o que você tem a dizer, disse Fernanda, finalmente cedendo. Mas só ouvir, nada mais. Enquanto isso, Ricardo não conseguia se concentrar em nada. Ele buscou informações sobre Fernanda, tentando descobrir como poderia encontrá-la novamente. Um amigo em comum ajudou a localizá-la no café, onde ela trabalhava. Com o coração acelerado, decidiu que iria visitá-la, mesmo que isso significasse quebrar algumas regras que ele mesmo estabelecera. O dia em que Ricardo entrou no café foi um marco. Fernanda estava atrás do balcão, organizando os bolos expostos, quando o viu. Ele a observou por um momento, admirando a forma como ela se movia, como se estivesse em seu próprio pequeno mundo. Quando seus olhos se encontraram, uma onda de reconhecimento passou entre eles. Oi, Fernanda, disse Ricardo, um sorriso tímido no rosto. Oi, Ricardo, Fernanda respondeu, tentando esconder a surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu? Bem, eu só queria ver como você estava, ele disse, a voz um pouco hesitante. Posso te convidar para um café? Não o que servimos aqui, mas um café de verdade. Ela hesitou, lembrando-se das advertências de Luísa. Não sei se é uma boa ideia. Por favor. Prometo que não vai se arrepender. Ele insistiu, a sinceridade em seus olhos fazendo com que Fernanda se sentisse atraída por ele novamente. Está certo. Um café então. Ela concordou, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Os dois se sentaram em uma mesa em um café próximo. Ricardo foi o primeiro a falar. Eu não consigo parar de pensar em você, desde aquela noite. Você me fez ver o que eu tinha deixado para trás. Fernanda olhou para ele, surpresa. Eu também pensei em você. Mas não sei se podemos fazer isso. Nossas vidas são tão diferentes. Eu sei. Mas se tentássemos entender essas diferenças? Ele perguntou, inclinando-se para a frente, seus olhos fixos nos dela. Eu quero conhecer você, Fernanda. Não só a mulher daquela noite, mas quem você realmente é. Ela sentiu uma onda de emoção ao ouvir isso. É complicado, Ricardo. Eu não sou uma mulher como as que você está acostumado. Talvez eu esteja cansado de mulheres que só pensam em status e dinheiro. Você é autêntica, e isso é raro. Ele respondeu, a sinceridade em sua voz fazendo com que Fernanda se sentisse vista de uma maneira que nunca imaginara. O café estava cheio, mas a conversa entre eles parecia criar uma bolha ao redor. Fernanda se permitiu sorrir, sentindo uma conexão que a atraía para Ricardo. A forma como ele a escutava, a forma como parecia genuinamente interessado em sua vida, despertava algo dentro dela. A tarde passou rapidamente, e quando se despediram, Fernanda sentiu um misto de esperança e medo. Ela estava se permitindo sonhar novamente, mas a realidade de suas circunstâncias ainda pesava sobre seus ombros. Ao mesmo tempo, o desejo de explorar essa nova conexão com Ricardo era irresistível. Enquanto Ricardo caminhava para seu carro, uma sensação de renovação invadia seu coração. Ele sabia que havia algo especial em Fernanda, algo que poderia mudar suas vidas. E assim, ele decidiu que faria o que fosse necessário para descobrir até onde essa conexão poderia levá-los. Fernanda estava atrás do balcão do café, organizando algumas xícaras quando a porta se abriu,
e o sino do estabelecimento anunciou a chegada de um cliente. Ao levantar o olhar, seu coração disparou ao reconhecer Ricardo. Ele entrou com a confiança que sempre exibia, mas havia algo diferente em sua postura. Havia um ar de determinação que não passava despercebido. Oi, Fernanda, ele disse, seu sorriso iluminando o ambiente. Posso falar com você um instante? Claro, respondeu Fernanda, tentando esconder a mistura de emoções que a invadiu. Ela sentiu um frio na barriga, um misto de expectativa e nervosismo. O café estava relativamente vazio, e ela o guiou até uma mesa no canto, onde poderiam conversar com mais privacidade. Ricardo se sentou e a observou com intensidade. Estava pensando em você, e bem, eu gostaria de te convidar para jantar esta noite. Só nós dois. Fernanda hesitou. A lembrança da noite anterior ainda estava viva em sua mente, e a ideia de se encontrar novamente com ele a fazia sentir-se vulnerável. Um jantar. Eu não sei. É uma proposta inesperada. Eu entendo. Mas quero que você saiba que não é só pelo dinheiro, ele disse, inclinando-se à frente, como se quisesse que ela sentisse a sinceridade em suas palavras. Nós temos mais em comum do que pensamos. E eu estou realmente interessado em te conhecer melhor. Ela respirou profunda e lentamente. E se for apenas uma ilusão? Não quero. Não quero me machucar novamente, disse Fernanda, suas palavras saindo mais fracas do que pretendia. Ela estava em um momento delicado, e essa nova conexão a deixava confusa. Eu não quero te machucar, Fernanda. Prometo que, se você aceitar, será uma noite agradável. Sem pressões. Apenas duas pessoas tentando entender um ao outro. Ele respondeu, sua voz suave e persuasiva. Finalmente, ela concordou. Tudo bem. Eu aceito. A resposta saiu de seus lábios antes que ela pudesse pensar melhor. Havia algo em Ricardo que a atraía. Uma curiosidade que ela não conseguia ignorar. À noite, Fernanda se sentou em sua mesa, a expectativa crescendo enquanto aguardava a chegada de Ricardo. Ela vestira um vestido simples, mas que acentuava suas curvas. Queria se sentir confiante, mas a insegurança ainda a acompanhava. Quando Ricardo chegou, ele estava impecavelmente vestido, um terno escuro que realçava sua figura alta e imponente. Ele a cumprimentou com um beijo suave no rosto, e Fernanda sentiu um frio na barriga. Você está deslumbrante, ele elogiou, e Fernanda não pôde evitar o sorriso que brotou em seu rosto. O jantar aconteceu em um restaurante de luxo, com uma iluminação suave e um ambiente acolhedor. À medida que os pratos eram servidos, Fernanda se sentiu à vontade. A conversa fluía naturalmente. Eles riam e compartilhavam histórias, e Fernanda se viu contando sobre seus sonhos de abrir uma confeitaria. Eu sempre sonhei em fazer doces. Minha avó me ensinou, e eu adorava passar horas na cozinha. Ela disse, seus olhos brilhando ao falar de suas memórias. Isso é incrível. Você tem um talento natural. Ricardo perguntou, genuinamente interessado. Eu adoraria experimentar suas criações um dia. Fernanda sorriu, mas a conversa logo mudou de direção. Ricardo começou a abrir seu coração, revelando um lado mais vulnerável. Eu tive um passado complicado. Muitas traições e desilusões. Às vezes, me pergunto se realmente conheço alguém de verdade. Eu entendo, Fernanda respondeu, sentindo uma conexão mais profunda com ele. A vida pode ser cruel. Às vezes, parece que estamos sempre tentando encontrar um lugar onde pertencemos. Exatamente. E é por isso que, quando estou com você, sinto que posso ser o mesmo. Não há máscaras, apenas nós, ele disse, seu olhar fixo nos olhos dela. O clima entre eles tornou-se mais intenso. A vulnerabilidade compartilhada os unindo de uma maneira que Fernanda não esperava.
Ela percebeu que, apesar das diferenças sociais e financeiras, havia uma essência Fernanda que os conectava. E se você me contasse mais sobre o que te levou a essa vida de empresário? O que o motiva? Fernanda perguntou, curiosa. Na verdade, começou como uma maneira de fugir. Eu queria provar que era capaz, que poderia ser mais do que o que esperavam de mim. Mas, com o tempo, percebi que havia perdido parte de mim nessa busca. Ricardo respondeu, sua voz carregada de emoção. Fernanda sentiu um aperto no coração. Às vezes, a busca por sucesso nos faz esquecer de quem somos realmente. Ela disse, sua voz suave. Sim, e percebo que você é uma das poucas pessoas com quem posso ser honesto. Isso é raro, disse ele, e Fernanda se sentiu lisonjeada. O jantar se estendeu por horas, e o tempo parecia voar. Entre risos e confidências, Fernanda se sentiu viva. Ela estava se permitindo sentir, por um momento, as preocupações financeiras e a pressão da vida pareceram distantes. No entanto, a noite tomou um rumo inesperado. Enquanto eles deixavam o restaurante, Fernanda avistou alguém familiar. Seu coração parou ao reconhecer Lucas, seu ex-namorado, que estava sentado em uma mesa próxima. Ele a viu e se levantou rapidamente, caminhando em direção a ela. Fernanda, que surpresa te ver aqui, Lucas disse, seu tom carregado de entusiasmo. Estava pensando em você. Podemos conversar. Fernanda se virou para Ricardo, que a observava com um olhar questionador. Lucas, este é Ricardo, um amigo, ela apresentou, tentando manter a compostura. Amigo. Lucas repetiu, uma sombra de ciúmes cruzando seu rosto. Acho que você não precisa de amigos, mas de alguém que realmente se preocupe com você. Lucas, não é assim que as coisas funcionam. Estamos apenas conversando, Fernanda respondeu, tentando evitar uma cena. Ricardo interveio. A Fernanda é uma mulher incrível, e eu a respeito. Não estou aqui para competir com ninguém, ele disse, mantendo sua postura calma e confiante. Fernanda sentiu-se dividida. A presença de Lucas reabriu velhas feridas, memórias que ela preferia ter deixado para trás. Lucas, eu realmente não quero essa conversa agora, ela disse, a firmeza na voz. Mas eu quero saber o que está acontecendo entre vocês. Lucas insistiu, sua frustração evidente. Ricardo, percebendo a tensão, colocou uma mão nas costas de Fernanda, um gesto de apoio que a fez sentir-se protegida. Eu sugiro que você respeite o espaço dela, Lucas. Cada um tem seu caminho, e é hora de seguir em frente, ele disse, olhando nos olhos de Lucas. Fernanda se sentiu grata por Ricardo, mas a presença de Lucas a deixou confusa. O que ela realmente queria? A segurança do passado ou a incerteza do futuro com Ricardo? O dilema a consumia, enquanto ela tentava decidir o que era melhor para ela. O jantar, que começou como uma promessa de novas possibilidades agora, se tornava um campo de batalha emocional. Fernanda estava em um ponto de inflexão, e a escolha que faria poderia mudar o rumo de sua vida para sempre. Fernanda estava em um momento de transição. O término com seu ex-namorado havia sido um passo necessário, mas ainda assim difícil. Ela estava disposta a se abrir para um novo relacionamento com Ricardo, mesmo que um medo profundo de se machucar a mantivesse em uma posição defensiva. No entanto, havia algo diferente em Ricardo, algo que a fazia acreditar que ele não era apenas mais um homem rico em busca de prazer. A conexão que se formara entre eles era genuína, e a cada encontro, Fernanda sentia-se mais atraída por sua vulnerabilidade e humanidade. Certa manhã, enquanto organizava as prateleiras de seu café, Fernanda refletia sobre o que estava por vir. O cheiro do café fresco preenchia o ar, e a luz do sol atravessava as janelas, criando um ambiente acolhedor. As conversas com os clientes eram animadas,
mas sua mente estava distante, focada em Ricardo. Uma parte dela desejava se abrir completamente, mas o medo de ser ferida novamente ainda a paralisava. Oi, Fernanda. Você está bem? A voz de sua amiga Clara interrompeu seus pensamentos. Oi, Clara. Sim, só estou pensando em algumas coisas, Fernanda respondeu, tentando esconder seu turbilhão emocional. Pensando no Ricardo. Certo. Você tem que contar a ele como se sente. Essa coisa de ficar se segurando só vai criar mais distância entre vocês, Clara aconselhou, com um olhar preocupado. Fernanda hesitou. É complicado, Clara. Eu gosto dele. Mas, e se eu me machucar? E se ele não for quem eu imagino? E se ele for? Às vezes, a vida exige riscos. Você não pode viver com medo de se machucar. O que você quer? Fernanda. Clara pressionou, sua voz cheia de sinceridade. Eu quero ser feliz. Eu quero que meu negócio dê certo. E, sim, eu quero que Ricardo faça parte disso, Fernanda admitiu, sentindo uma onda de emoção. Então, por que não se entrega? Mostre a ele quem você realmente é, Clara sugeriu, com um sorriso encorajador. Aquelas palavras ecoaram na mente de Fernanda ao longo do dia. Quando o relógio marcou 5 horas, ela estava ansiosa pela chegada de Ricardo. Ele a havia convidado para um evento de caridade, algo que Fernanda nunca havia imaginado participar. O convite a intrigou. Era uma oportunidade não apenas para conhecê-lo melhor, mas também para entender um pouco mais sobre o mundo em que ele vivia. Quando Fernanda finalmente chegou ao local, um elegante salão de festas decorado com flores e luzes cintilantes, sentiu-se um pouco intimidada. As pessoas à sua volta eram sofisticadas, vestindo roupas de grife e exibindo sorrisos confiantes. Ricardo estava em um canto, conversando com um grupo de homens e mulheres, e ao vê-la, seu rosto iluminou-se. Você chegou. Estava preocupado que não viesse. Ele disse, aproximando-se dela e segurando sua mão. Desculpe, me atrasei. O lugar é incrível, Fernanda respondeu, admirando a decoração ao seu redor. É um evento anual para arrecadar fundos para uma instituição de caridade. Espero que você goste. Vamos nos divertir, Ricardo disse, levando-a para o centro da sala. À medida que a noite avançava, Fernanda começou a relaxar. Ricardo a apresentou a várias pessoas, e ela ficou surpresa ao perceber como ele era respeitado e admirado. Seus olhos brilhavam enquanto ele falava sobre a importância de ajudar os outros, e Fernanda não podia deixar de se sentir inspirada. Ele a encorajou a se envolver na conversa, e Fernanda, mesmo hesitante, começou a compartilhar suas ideias sobre a confeitaria. Você tem uma visão incrível, Fernanda. Deveríamos fazer algo juntos um dia. Talvez um evento que una a confeitaria e a caridade, Ricardo sugeriu, com um brilho em seus olhos. Isso seria incrível. Mas eu não sei se tenho a experiência necessária para organizar algo assim, Fernanda respondeu, sentindo-se um pouco insegura. Você tem mais experiência do que imagina. O que você fez com seu café é uma prova disso. Não subestime seu potencial, Ricardo disse, segurando seu olhar. A conversa fluiu naturalmente, e Fernanda se sentiu mais à vontade. Ela percebeu que Ricardo não era apenas um empresário com dinheiro. Ele tinha um coração generoso e uma paixão genuína por ajudar os outros. Enquanto dançavam sob as luzes suaves do salão, Fernanda se permitiu esquecer seus medos por um momento. Ela estava ali, com ele, e isso era suficiente. Você sabe, Fernanda, a última vez que me senti assim foi há muito tempo. Você traz uma luz diferente para minha vida, Ricardo confessou, seus olhos fixos nos dela. Fernanda sorriu, seu coração acelerando. Isso é tudo novo para mim também. Eu não esperava me sentir tão confortável com você. Então,
Vamos fazer disso uma nova história. O que acha? Ele perguntou, inclinando-se um pouco mais perto. Eu gostaria muito disso, Fernanda respondeu, sentindo-se mais confiante. As horas passaram rapidamente, e antes que percebessem, a festa estava chegando ao fim. Ao saírem, Ricardo segurou a mão de Fernanda, um gesto simples, mas que fez seu coração disparar. Posso te levar para casa? Ele perguntou, um sorriso caloroso em seu rosto. Claro, Fernanda respondeu. Enquanto caminhavam até o carro, ela se sentiu como se estivesse flutuando. O mundo ao seu redor parecia mais vibrante, mais cheio de possibilidades. No caminho, eles conversaram sobre suas vidas, suas ambições, e de alguma forma, Fernanda encontrou coragem para abrir seu coração um pouco mais. Ricardo, eu estou tentando ser mais corajosa. Depois do término do meu relacionamento, eu percebi que estava me prendendo a coisas que não me faziam feliz, ela disse, olhando pela janela. É um passo importante, Fernanda. A vida é muito curta para viver em um lugar que não traz alegria. Você merece ser feliz, Ricardo respondeu, sua voz suave e encorajadora. Quando chegaram à confeitaria de Fernanda, ela hesitou antes de sair do carro. Obrigada pela noite maravilhosa, Ricardo. Eu realmente me diverti, disse, sentindo-se um misto de gratidão e nervosismo. Eu também. E, por favor, lembre-se de que estou aqui para te apoiar no que precisar. Você não está sozinha. Ele a lembrou, olhando nos olhos dela. Fernanda sorriu, sentindo-se aquecida pelas palavras dele. Eu vou lembrar disso, respondeu. Antes que pudesse pensar duas vezes, inclinou-se e deu um breve beijo em sua bochecha. Ricardo sorriu, surpreso e satisfeito. Boa noite, Fernanda. Estou ansioso para ver você novamente. Boa noite, Ricardo. Ela respondeu, subindo as escadas de sua confeitaria. Assim que entrou, o cheiro familiar do bolo recém-assado a envolveu. Fernanda se sentou em uma das mesas, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido na noite. As conversas e risadas ecoavam em sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia esperançosa. Ela estava pronta para dar uma chance a si mesma e ao que poderia surgir entre ela e Ricardo. Na manhã seguinte, Fernanda acordou determinada. Aquele evento de caridade havia acendido uma chama dentro dela. Com a ajuda de Ricardo, ela poderia fazer algo significativo, algo que unisse seu amor pela confeitaria e a necessidade de ajudar os outros. A ideia de um evento beneficente começou a tomar forma em sua mente, e ela se sentiu mais viva do que nunca. Enquanto se preparava para o dia, Fernanda fez uma lista de ideias e objetivos. Queria não apenas prosperar em seu negócio, mas também impactar a comunidade de alguma forma. Ela sabia que tinha a chance de fazer a diferença, e isso a motivava a levantar-se todos os dias com um sorriso. Fernanda estava prestes a entrar em uma nova fase da sua vida. Com Ricardo ao seu lado, ela tinha a esperança de que poderia enfrentar seus medos e abrir-se para um futuro cheio de possibilidades. A vida estava se desdobrando diante dela. Desta vez, ela estava disposta a aproveitar cada momento. A luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas da confeitaria de Fernanda, refletindo em cada canto decorado com bolos e doces que ela própria havia feito. O aroma do café fresco preenchia o ar, misturando-se ao doce perfume das tortas de chocolate. Fernanda estava ocupada organizando a vitrine quando o som da campainha da porta a fez levantar a cabeça. Era Ricardo, com um sorriso que iluminava seu rosto. Bom dia, Fernanda, disse ele, aproximando-se da bancada. Como está a confeitaria hoje? Bom dia, Ricardo. Está tudo indo bem, mas estou começando a sentir a pressão. As vendas não estão tão boas quanto eu esperava, respondeu Fernanda,
tentando esconder a preocupação em sua voz. Ricardo inclinou-se levemente para frente, seus olhos fixos nos dela. Se você quiser, posso ajudar. Não quero que você sinta que está sozinha nessa. Fernanda hesitou, o coração acelerando com a proposta. Agradeço, mas eu não quero que você sinta que precisa me salvar. Isso é algo que eu preciso fazer sozinha. Eu entendo a sua preocupação, mas isso não é sobre salvar você. É sobre estarmos juntos, somando forças. Eu sei que a confeitaria é importante para você e quero ajudá-la a prosperar, insistiu Ricardo. A sinceridade em sua voz era palpável. Ela respirou fundo, ponderando sobre a oferta. O desejo de manter sua independência e a necessidade de ajuda estavam em conflito. Se eu aceitar sua ajuda, preciso que seja em termos que me permitam manter o controle. Não quero que você tome decisões por mim. Combinado, respondeu Ricardo, um brilho de determinação nos olhos. Vamos trabalhar juntos, e você estará no comando de tudo. Fernanda sorriu, a tensão em seu peito começando a se desfazer. Está bem, vamos tentar. Mas, por favor, não me trate como uma pessoa frágil. Eu posso lidar com isso. Eu sei que pode, disse ele, com um tom de respeito. Por isso estou aqui. Os dias seguintes foram marcados por uma nova energia na confeitaria. Ricardo trouxe ideias inovadoras e estratégias de marketing que Fernanda nunca havia considerado. Juntos, eles começaram a criar novos produtos e a promover a confeitaria nas redes sociais. Fernanda se surpreendeu com a capacidade de Ricardo em conectar-se com as pessoas e como suas sugestões estavam ajudando a atrair novos clientes. Certa tarde, enquanto estavam organizando um evento de degustação, Fernanda observou Ricardo enquanto ele conversava animadamente com alguns clientes. A forma como ele se movia, com confiança e carisma, a fez admirar ainda mais o homem que havia conhecido naquelas circunstâncias inesperadas. Era difícil acreditar que ele era o mesmo homem solitário que compartilhara suas inseguranças na primeira noite que passaram juntos. Você é realmente bom nisso, comentou Fernanda, aproximando-se dele após a conversa com os clientes. Consegue fazer as pessoas se sentirem à vontade. É fácil quando você está por perto. A energia da sua confeitaria é contagiante. Ele respondeu, o olhar sincero. É seu trabalho duro que faz tudo isso acontecer. Fernanda sorriu, sentindo um calor no coração. Obrigada, Ricardo. Isso significa muito para mim. Entretanto, a tensão que Ricardo tentava esconder começou a se manifestar. Ele frequentemente olhava o celular, como se estivesse esperando por uma mensagem que nunca chegava. Fernanda percebeu, mas decidiu não tocar no assunto. Ela queria que ele estivesse presente ali, ao seu lado, e não perdido em preocupações que ela não conhecia. No entanto, o dia seguinte trouxe uma notícia que mudaria o clima que havia se estabelecido entre eles. Ricardo entrou na confeitaria com um semblante grave, o celular na mão, a expressão distante. Fernanda imediatamente sentiu que algo estava errado. Ricardo, o que aconteceu? Perguntou Fernanda, preocupada. É minha mãe. Ele confirmou, a voz embargada. Ela está gravemente doente. Eu preciso ir a São Paulo para vê-la. Fernanda sentiu o estômago revirar. Sinto muito. Você deve ir, claro. Sua família precisa de você. Eu não quero deixar você sozinha aqui. Nossa confeitaria ainda está em um momento crítico, disse Ricardo, a frustração visível em seu rosto. Não se preocupe com isso. Eu vou dar conta. O que importa agora é sua mãe. Fernanda respondeu, tentando ser forte, embora a tristeza começasse a se instalar em seu coração. Ele a olhou nos olhos, buscando a certeza de que ela estava realmente bem. Prometa que vai cuidar de si mesma enquanto eu estiver fora. Prometo. E você? Cuide da sua mãe.
Estarei aqui quando você voltar. Ricardo acenou, um misto de gratidão e preocupação refletido em seu olhar. Ele se virou para sair, mas antes de abrir a porta, virou-se novamente. Fernanda, eu não sei como agradecer por tudo isso. Você é incrível. Obrigado, mas você não precisa me agradecer. Estarei torcendo por você e sua família, Fernanda respondeu, seu coração apertado com a partida iminente dele. Assim que Ricardo saiu, Fernanda se sentiu sufocada pela solidão que tomava conta do espaço. A confeitaria, que antes era um símbolo de esperança e renovação, agora parecia vazia e desprotegida, sem a presença dele. Ela se forçou a continuar trabalhando, mas a cada minuto que passava, sua mente se enchia de preocupações. Ela sabia que Ricardo tinha que estar com sua família, mas a ideia de que ele poderia não voltar tão cedo a deixava inquieta. Os dias se passaram, e Fernanda se dedicou ao trabalho com afinco, mas a ausência de Ricardo era uma sombra constante em sua mente. Ela se preocupava com ele e com sua mãe, desejando que ele estivesse bem, mas também se perguntava sobre o que isso significava para o futuro deles. O amor que havia crescido entre eles agora era um misto de ansiedade e esperança. Uma noite, enquanto fechava a confeitaria, Fernanda pegou seu celular e decidiu enviar uma mensagem para Ricardo. Espero que você esteja bem. Estou pensando em você. Cuide-se. O envio da mensagem foi acompanhada de um suspiro profundo. Ela sabia que a espera poderia ser longa, mas precisava que ele soubesse que ela estava lá, torcendo por ele. Os dias continuaram a passar, e Fernanda se sentiu cada vez mais ansiosa. A confeitaria estava indo bem, mas havia um buraco em seu coração que apenas Ricardo podia preencher. Mesmo assim, ela se esforçava para manter a cabeça erguida, determinada a fazer o que era certo e a não deixar que a incerteza a consumisse. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto organizava alguns doces, que finalmente recebeu uma resposta de Ricardo. Oi, Fernanda. Obrigado pela mensagem. Minha mãe está estável, mas a situação é delicada. Vou ficar aqui por mais alguns dias. Estou sentindo sua falta. As palavras dele trouxeram um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Eu também estou sentindo sua falta. Aqui está tudo indo bem, mas não é a mesma coisa sem você. Eu sei. Assim que voltar, vamos fazer uma grande festa na confeitaria para celebrar. Nós dois merecemos isso, ele respondeu. E Fernanda pôde sentir o sorriso em sua voz através das mensagens. Combinado. Estarei aguardando ansiosamente. Ela escreveu, um pequeno sorriso se formando em seu rosto. O amor deles estava sendo testado, mas Fernanda percebeu que, longe ou perto, a conexão que eles haviam criado era forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Ela queria que Ricardo soubesse que, independentemente das dificuldades, ela sempre estaria ao lado dele, pronta para enfrentar o que viesse pela frente. Enquanto a chuva continuava a cair do lado de fora, Fernanda olhou pela janela, sonhando com o futuro que poderia ter ao lado de Ricardo, e a esperança começava a renascer em seu coração. Fernanda estava nervosa, sua mente fervilhava com os últimos acontecimentos. A última vez que tinha visto Ricardo, ele partirá para São Paulo em uma missão emocional e familiar. E agora ele estava de volta. Mas não era apenas a presença dele que a inquietava. Era a notícia que ele trouxe consigo. O ar estava pesado na sala de estar do pequeno apartamento de Fernanda, onde ela havia se refugiado após o tumulto da vida recente. A luz suave do pôr do sol filtrava-se pelas cortinas, criando um ambiente acolhedor. Mas, ao mesmo tempo, a tensão entre eles era palpável. Ricardo, você parece diferente, ela comentou, tentando quebrar o silêncio que se instalara entre eles. Ele desviou o olhar, a expressão carregada. Eu sou diferente, Fernanda. Minha mãe,
Deixou um testamento que revela coisas que eu nunca imaginei. O tom de sua voz era grave, e Fernanda podia perceber a dor que ele estava tentando esconder. Do que se trata? Fernanda perguntou, o coração acelerado. Ela não queria que ele se sentisse sozinho nesse momento. Você pode me contar? Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha. Ela foi enfernandada por pessoas em quem confiava, pessoas que diziam ser amigos da família. O testamento revela fraudes, manipulações. E agora meu nome está atrelado a isso. Posso perder tudo, Fernanda. Minha empresa, minha reputação. Ele parou, a frustração evidente em seu semblante. Eu preciso resolver isso, mas não sei por onde começar. Fernanda sentiu um impulso de se aproximar dele, de oferecer apoio. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Estamos juntos, Ricardo. Vamos descobrir a verdade juntos. A determinação em sua voz surpreendeu, até mesmo a si mesma. Você não tem ideia do que está pedindo. Esse é um jogo perigoso, e eu não quero que você se machuque por minha causa. A preocupação dele era visível, mas Fernanda já havia tomado sua decisão. Eu já passei por situações difíceis, Ricardo. E você me mostrou que a verdadeira força vem de enfrentarmos nossos demônios, não de fugirmos deles. Vamos juntos, por favor. O olhar de Ricardo se suavizou, e ele assentiu lentamente. Se você está disposta a entrar nessa comigo, então não posso recusar sua ajuda. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, mas a preocupação ainda pairava no ar. Nos dias seguintes, eles se tornaram detetives de sua própria história. Juntos, começaram a investigar as atividades da empresa, revisando documentos, e-mails e conversando com antigos funcionários que poderiam ter informações valiosas. A conexão entre eles se fortalecia a cada passo, e Fernanda se sentia revigorada por fazer parte de algo importante, algo que ia além de seus problemas pessoais. Você realmente tem um talento para isso, Fernanda, Ricardo comentou uma noite, enquanto Fernanda alisava um e-mail suspeito que havia sido enviado por um dos diretores. Como você consegue ver o que muitos não veem? Ela sorriu, um brilho de orgulho nos olhos. Eu aprendi a me observar, a prestar atenção aos detalhes. A vida me ensinou que tudo importa, cada pequeno gesto, cada palavra. E agora, é a sua vez de ver, de perceber que não está sozinho. Ricardo a olhou com uma mistura de admiração e gratidão. Você é uma força da natureza, sabe disso. Ele se inclinou para mais perto, e Fernanda sentiu o calor de sua presença. Só estou sendo eu mesma, respondeu, um pouco envergonhada, mas satisfeita por estar ao lado dele. A confiança entre eles crescia, e a tensão que antes existia agora se transformava em um laço forte, quase indestrutível. Com o passar do tempo, eles descobriram que o amigo de longa data de Ricardo, Eduardo, estava por trás de toda a manipulação. Ele havia se infiltrado na empresa, minando a confiança que Ricardo depositava nele e desviando fundos. A revelação foi um choque, mas também um alívio, pois agora eles tinham um alvo a combater. Eu não posso acreditar que alguém em quem confiei por tanto tempo me traiu assim, Ricardo disse, sua voz embargada de incredulidade. Eu o considerava parte da família. Isso acontece, Ricardo. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que nos ferem. Mas agora você tem a chance de corrigir isso, Fernanda respondeu, tentando ser o apoio emocional que ele precisava. E como fazemos isso? Ele questionou, a frustração começando a se manifestar novamente. Precisamos reunir provas concretas. Vamos investigar mais a fundo. E então confrontá-lo. A ideia de confrontar Eduardo deixava Fernanda nervosa, mas ela sabia que era necessário. Você está disposta a ir até o fim? Ricardo perguntou,
a intensidade em seu olhar. Com você? Sim. Sempre. Fernanda afirmou, determinada. A conexão que haviam criado a motivava a enfrentar qualquer obstáculo. O dia do confronto chegou, e a atmosfera estava carregada de tensão. Ricardo e Fernanda se encontraram em um pequeno escritório que ele havia alugado temporariamente. Um espaço onde poderiam falar sem serem interrompidos. Enquanto esperavam Eduardo, Fernanda sentia o coração acelerado. Está tudo bem? Ricardo perguntou ao notar sua inquietação. Só nervosa. Fernanda admitiu. Um sorriso nervoso nos lábios. Mas confio em você. Eu também confio em você. A palavra confiança agora tinha um peso diferente para ambos. Um peso construído em meio a desafios e superações. Quando Eduardo finalmente chegou, ele estava com um sorriso confiante, como se nada estivesse acontecendo. Ricardo, que bom te ver. Ele cumprimentou, mas logo percebeu que a atmosfera estava diferente. O que está acontecendo aqui? Estamos aqui para falar sobre a sua traição, Eduardo. Ricardo disse, a firmeza em sua voz surpreendendo Fernanda. Eu sei o que você fez. E não vou deixar isso passar. Eduardo riu. Uma risada falsa e nervosa. Traição? Eu não sei do que você está falando. Você desviou fundos, manipulou documentos e traiu a confiança da nossa família. Agora você terá que pagar por isso. Fernanda interveio. A força em sua voz era um reflexo de sua determinação. O rosto de Eduardo empalideceu. Vocês não têm provas. Não podem me ameaçar. Na verdade, temos todas as provas que precisamos. Ricardo declarou, mostrando um pendrive que continha evidências suficientes para incriminar Eduardo. O confronto foi tenso, mas Fernanda sentiu uma onda de alívio ao ver Ricardo se libertando das correntes do passado. Ele estava disposto a lutar, a restaurar sua honra e sua empresa. Com Eduardo desmascarado, a empresa começou a se reerguer. Ricardo estava mais forte, mais confiante, e Fernanda sentia-se parte de algo grandioso. Seu amor florescia em meio à adversidade, e juntos decidiram que queriam fazer a diferença na vida de outras pessoas. Vamos usar nossa experiência para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, assim como nós, Ricardo sugeriu. Podemos criar um programa de mentoria para jovens empreendedores. Isso é uma ideia maravilhosa. Fernanda concordou. Sua paixão pela confeitaria a impulsionando a querer ajudar outros. Vamos fazer isso acontecer. O futuro deles parecia promissor. Fernanda, agora com um negócio de confeitaria próspero, e Ricardo, disposto a usar sua influência para o bem, estavam prontos para enfrentar o mundo. O amor deles não era apenas um refúgio, mas uma força que os unia em uma missão maior. Eu nunca poderia ter feito isso sem você, Fernanda. Você me ensinou a ver além do dinheiro e do poder. A verdadeira riqueza está nas conexões Fernanda, e nas superações que enfrentamos juntos, Ricardo confessou, segurando a mão dela. E você me mostrou que eu sou capaz de muito mais do que imaginava, Fernanda respondeu, seu olhar cheio de amor e gratidão. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida colocasse em seu caminho, sempre lado a lado.